Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 38. Coloquei como tema, irmãos, nesta mensagem, a espera do Natal. Diz assim a preciosa palavra do Senhor: e cumprindo-se os dias da purificação dela, aqui está falando de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Aqui está falando de Jesus. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e o louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Como eu disse para os irmãos, eu coloquei nesta mensagem como título: a espera do Natal. Porque o Natal, queridos irmãos, é um período de grandes expectativas e também de grandes frustrações. Vamos citar alguns exemplos de coisas que as pessoas esperam nesse tempo de Natal. Muitos esperam o abono do Natal, que é uma espécie de 13º salário pago, ou pelo menos, se não é pago, é esperado, pelos aposentados, servidores públicos. As crianças também esperam o Natal, e eu me reporto da época que eu era criança, que ficava com tanta expectativa de, na época do Natal, ganhar um carrinho de plástico da prefeitura lá da minha cidade. Algumas pessoas esperam e aguardam o Natal como uma oportunidade para reatar amizades que ficaram fragilizadas durante o ano.
Os comerciantes também esperam que no Natal as vendas aqueçam. Nós também, os cristãos, esperamos o Natal como uma oportunidade para que nós possamos fazer celebrações concentradas relacionadas com o nascimento de Cristo. E muitos, e vamos falar a maioria, espera por aquela noite onde a família se reúne, os amigos se reúnem, aquela mesa farta, as leitoas e os perus se escondem, aquele brinde de champanhe, o momento do amigo secreto, a troca de presentes, enfim, as pessoas às vezes têm muitas expectativas para o Natal. Neste Natal de 2017, qual será a nossa expectativa? Será que algum ou alguns de nós que estamos aqui, ou alguém que está conosco, ou alguns que estão conosco pela internet, tem expectativas ou deseja algo para esse Natal? Esse texto que nós lemos, irmãos, no Evangelho de Lucas, fala a respeito de dois personagens que aparecem, vamos chamar assim, nos atos finais do Natal, porque faziam poucos dias que Jesus havia nascido. E esses dois personagens, eles aguardavam o Natal com grandes expectativas. Como nós já lemos, um desses personagens é um homem chamado Simeão e o outro é uma mulher chamada Ana. É interessante porque esses dois personagens, eles não aparecem em cenas de Natal, eles não aparecem em cartões de Natal, eles não aparecem em coreografias de Natal, eles não aparecem em presépios de Natal. Nós mesmos fizemos aqui uma demonstração aqui do Natal, colocamos burrinho, colocamos a vaca, mas não colocamos nem Simeão e nem Ana. É interessante. Porém, irmãos, eles participaram do primeiro Natal de uma maneira muito importante. E é assim, muito significativo de que ambos tinham algo em comum. Eles estavam esperando por um acontecimento que ocorreria em um tempo determinado. Um acontecimento que havia sido profetizado pelos profetas, e as pessoas que estudavam as Escrituras, que estavam atentos às coisas que estavam acontecendo, sabiam que era chegado o momento de que aquilo ia acontecer. A profecia se cumpriria e uma virgem daria à luz a um bebê. E esse bebê era o Messias, o desejado das nações, a redenção de Israel, o Consolador. E esses dois, Simeão e Ana, eles estavam atentos.
eles estavam antenados para que pudessem conhecer, vamos dizer, reconhecer aquela criança, resultado da profecia, e, por óbvio, recebê-lo com todas as honras. Nós já lemos o versículo 25, que faz referência a Simeão, e é muito importante que também nós lemos sobre ele aqui, e depois podemos ler o resto da Bíblia, que não vamos encontrar mais nada. Mas o versículo diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando, está ali a palavra esperando, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então a expectativa de Simeão era a consolação de Israel, que em algumas traduções trazem a palavra conforto, porque consolar é confortar. E no versículo 38, descreve a expectativa dessa mulher chamada Ana. E o escritor diz o seguinte no versículo 38: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Simeão esperava a consolação ou conforto, e Ana esperava a redenção ou o perdão. E nós somos, irmãos, apresentados a Simeão, que estava esperando conforto, nesse versículo que nós já lemos, mas vamos reler. Nós somos apresentados a ele como um homem que era justo diante das pessoas e que era temente em seu relacionamento com Deus. Porém, ele vivia em uma sociedade onde as coisas não estavam indo muito bem, porque as coisas não estavam indo muito bem em Israel. Era um tempo de trevas espirituais, literalmente, trevas espirituais. E, queridos irmãos, a decadência espiritual, seja de uma pessoa, seja de uma família, seja de uma igreja, seja de uma denominação, a decadência espiritual é a porta aberta para a decadência moral, para a decadência econômica, para a decadência social, para a decadência política. Um abismo, irmãos, chama outro abismo. E afastar-se de Deus é algo fatal na vida de alguém. Então, irmãos, o que aconteceu? O povo de Israel havia perdido a independência política e, por consequência, a independência econômica. E o país estava sob o jugo do Império Romano. E eles dormiam e acordavam de sobressalto, com medo do que o herdeiro que dominava sobre eles pudesse fazer, porque Herodes era um homem sagaz, era um homem cruel, era um homem que não contava até 10 para fazer alguma crueldade. E àquela altura dos acontecimentos, muitos já se perguntavam se o Messias realmente viria ou não viria.
Agora, o verso 26, irmãos, nos mostra uma coisa muito importante, que serve de uma grande lição para nós nesta noite, que é a razão, vamos dizer, que Simeão tinha uma boa razão para alimentar a sua esperança, porque fora-lhe revelado, diz o versículo 26, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. Glória a Deus! Não é que crente que tem promessa não morre. Essa é uma teologia falsa. Crente que tem promessa morre antes de alcançar a promessa. Crente que tem promessa não morre. Morre sim. Tem uma leva de gente lá no capítulo 11 de Hebreus, que todos eles morreram na expectativa, viram de longe, saudaram, mas morreram antes da promessa. Agora, aqui, Simeão recebeu uma palavra: você não vai morrer antes de ter visto o Senhor. Agora, irmãos, a expectativa de Simeão se concentrou no conforto, na consolação que Cristo traria. Porque, queridos irmãos, nos dias de Simeão, um dos títulos populares do Messias que era esperado, do Messias que era aguardado, era Consolador. Glória a Deus! Porque ele consolaria toda aquela gente que estava, era essa a expectativa, toda aquela gente que estava sendo pisada e humilhada, ele como o Redentor, ele como aquele que restauraria, era essa a expectativa, todas as coisas, implantando a sua soberania, o seu reinado, restaurando o trono de Davi, seu pai. A expectativa é que o reinado dele fosse um reinado de conforto, um reinado de consolação, e ainda mais que a promessa era: o reinado dele não terá fim. Glória a Deus! Irmãos, a consolação ou conforto parece que é uma necessidade humana quase universal. Eu acredito que todos nós lutamos com a solidão, com o vazio, com a insegurança e muitas vezes até com o desespero. E por incrível que pareça, queridos irmãos, as estatísticas indicam que nessa temporada de Natal, de festas de final de ano, aumenta a propensão das pessoas para a depressão e até para o suicídio. O índice de pessoas que, em razão do vazio, da insegurança, do desespero, da desilusão, da solidão, entram, irmãos, em neuroses que não conseguem controle, em crises incontroláveis, é muito grande. Para alguns, o Natal e a passagem do ano é um dos períodos de maior angústia. Porque às vezes a pessoa faz as contas e chega à conclusão que o ano passou e que as coisas não aconteceram e que ela não fez nada, e a pessoa entra em desesperança. Há uma sensação parecida com essa, descrita no capítulo 8, versículo 20 de Jeremias, que diz: acabou a colheita, findou o verão, e nós não estamos
salvos. Só que aqui há uma diferença. Embora este homem, Simeão, estivesse em um contexto negativo, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista econômico, social, político, para qualquer lado que ele olhasse, o panorama era desanimador. Porém, ele estava esperando que acontecesse algo extraordinário, porque Deus cumpriria a sua promessa. Há uma palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 23, que diz: então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Podemos aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Aleluia! Aqueles que esperam em mim, diz o Senhor, não ficarão decepcionados. Porque Deus vai fazer alguma coisa por eles, para eles. A mão de Deus há de se manifestar. Podemos ficar decepcionados com amigos, com parentes, com irmãos, com pai, com mãe, com filho. Agora, o Senhor jamais, aqueles que esperam em mim, diz ele, não, nunca ficarão decepcionados. Então, irmãos, aconteceu aquilo que nós já lemos no versículo 27, que diz: e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo o uso da lei. Eu gostei mais da tradução da NVI, porque a NVI, ela tem uma palavra muito forte. Lucas 2,37, que diz assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ou seja, o Espírito Santo, glória a Deus, literalmente levou Simeão para o templo, no dia certo, na hora certa, em que José e Maria estavam trazendo o menino Jesus para ser apresentado ao Senhor. Isso é maravilhoso. Você não precisa ter medo. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele nunca vai estar no lugar errado e na hora errada. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele vai ser movido pelo Espírito Santo para estar no lugar certo e na hora certa. Oh, glória a Deus! E quando Simeão olhou para aquele bebê, o menino Jesus estava agora com aproximadamente 6 semanas de idade. Ele soube, irmãos, que a promessa de Deus havia sido cumprida ali em Israel, porque exatamente diante dele estava a consolação de Israel, o Messias prometido, o libertador de Israel, para realizar tudo aquilo que os profetas haviam falado. E com a presença dele, com o reinado dele, seria eliminada a vergonha, seria eliminada a dor, seria eliminado o medo, seria eliminada a rejeição e a solidão. E o versículo 28 diz que Simeão, ele abaixou-se e tirou Jesus dos braços de Maria, e ele começou a louvar
a Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, e quero fazer um comentário, como que nós nos sentiríamos como pais de um bebê, se de repente chegasse um homem idoso, com aquela barba intocável, sem cortar sequer os cantos da barba, e pegasse o seu filho e começasse a cantar alto, porque ele não ficou louvando a Deus no coração, e nem ficou falando, não, ele louvou a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu fiquei pensando que isso pode ter sido um pouco assim inquietante para José e para Maria, mas evidentemente Simeão não parecia representar nenhum perigo. E quando ele começou a louvar a Deus, aí então as suas palavras eram de reconhecimento de que Deus cumpriu aquela promessa, a confirmação que os profetas falaram da parte de Deus, que Deus enviaria um ungido, que seria a consolação de todos os judeus, e não só os judeus, mas também dos gentios. Então o texto diz que ele então tomou em seus braços, Lucas capítulo 2, versículo 28, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nós, os brasileiros, estávamos presentes na canção de louvor de Simeão. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Enquanto tudo isso acontecia, queridos irmãos, enquanto tudo isso estava rolando, um outro personagem do Natal, que é Ana, presenciava tudo aquilo. E ela também, por muitos anos, ela alimentou também uma expectativa, como nós já vimos no texto, que ela estava esperando o Redentor de Israel. Ela estava esperando aquele que traria o perdão e a reconciliação das famílias de Israel que se afastaram de Deus e estavam em trevas. E a Bíblia a respeito dela diz que depois que o seu marido morreu, ela ainda era uma moça jovem, porém, ela resolveu se dedicar ao jejum e à oração no templo. Na verdade, a Bíblia diz que ela nunca saía do templo. Noite e dia ela estava adorando e jejuando. Nós vamos reler o versículo 36 e 37. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite
e de dia. E ela, assim como Simeão, irmãos, também tinha uma expectativa. Ela estava também ansiosa, só que por uma orientação diferente. Ao invés de procurar o consolo, o conforto, a expectativa dela estava relacionada com o perdão. E nós podemos ver isso no versículo 38, que podemos dar uma olhada. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele. Aleluia! Era do tipo: nunca te vi, mas sempre te amei. Amém, irmãos? Falava dele. Eu não sei quantos minutos ela teve a oportunidade de presenciar aquela cena, mas ela já tinha condições de falar dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Mais uma vez, irmãos, nós temos aqui a comprovação de que o Espírito Santo age. Porque se nós estivermos em conexão com o Espírito Santo, nós estaremos no lugar certo, na hora certa, na hora exata. Nem mais e nem menos. Isso é maravilhoso. Novamente, irmãos, nós vamos recorrer à tradução da Bíblia Viva, porque, Bíblia Viva não, a NVI, porque a NVI traz assim uma precisão nesse texto, dizendo assim: tendo chegado ali naquele exato momento. Aleluia! Exato momento. Deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Redenção, irmãos, é uma palavra que está relacionada à ideia de cativeiro. O cativeiro, os irmãos sabem, do povo hebreu, teve fim com a Páscoa do Antigo Testamento e a subsequente libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. E Ana, ela usa esta palavra, libertação, redenção, como um símbolo do poder de Deus. Porque da mesma forma que Deus libertou os prisioneiros, Deus libertou aqueles que estavam no cativeiro, no Egito. Jesus veio para a libertação de todos aqueles e aquelas que estão no cativeiro ou na escravidão do pecado. Então aqui diz que quando Ana viu Jesus, o bebê, ela agradeceu a Deus e falou dele para todos aqueles que estavam esperando a redenção. Eu vejo aqui um princípio muito importante. É óbvio que nós queremos falar de Jesus para todos, mas tem pessoas que não querem saber da redenção. Ah, você não quer saber da redenção? Não. Então pode ficar aí. Uma certa vez, eu vou falar uma coisa muito grave, mas uma certa vez veio aqui uma família aqui na igreja e terminou o culto, vieram correndo aqui no púlpito para falar comigo. Era um senhor, uma senhora, o filho e a nora, e um bebê, que era filho deste último casal e neto dos pais primeiros que eu me reportei. E eles estavam muito entusiasmados com Lúcifer, porque o filho tinha tido um sonho e Satanás tinha falado coisas tremendas para ele,
com a promessa de que ele ia se tornar uma pessoa muito rica. E eles estavam entusiasmados com a oferta que Satanás havia feito para eles. E o rapaz e os seus pais, sentindo que ele fora um escolhido por Lúcifer para saber aquelas coisas tão importantes. E irmãos, eu falei para eles a respeito de Satanás como um anjo caído, e que ele pode enganar qualquer pessoa, até mesmo os escolhidos. Precisam estar antenados para não serem enganados por Satanás. E agora vem uma parte que talvez alguns de vocês vão me censurar. A criança que estava no colo deles estava endemoniada. Endemoniada entrou, endemoniada saiu. Não quer saber de Deus? Não. Ana, diz o texto, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Não quer redenção? Não. Então fica lá com Herodes. Falou dele a todos os que estavam esperando a redenção, porque realmente ali estava aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Queridos irmãos, Jesus fornece tudo o que nós precisarmos. Se nós precisamos de conforto, Jesus fornece. Se nós precisamos de consolação, Jesus fornece. Glória a Deus. O que o Espírito Santo está dizendo é que você não precisa procurar conforto e consolação fora de Jesus. Qualquer conforto e consolação fora de Jesus é algo paliativo. Não é algo permanente. É algo para dias, meses, anos. Somente Jesus fornece conforto e consolação de maneira permanente. Ele providenciou tanto as coisas que Simeão estava esperando, como também as coisas que Ana estava esperando, respectivamente, consolação e conforto, e redenção e perdão. Jesus fornece tudo o que nós estamos esperando. E eu volto então a fazer a mesma pergunta. O que você está esperando por este Natal? Talvez você já teve uma palavra negativa. E nesta noite a palavra de Deus vem para dizer a você e a mim: seja o que for, Jesus tem, Jesus pode dar, e Jesus quer dar a você. Talvez alguém se identifique com Simeão e está carente, precisando de consolação, precisando de conforto, se sentindo solitário, vazio, com medo do que pode acontecer, precisando de algum conforto, precisando de ajuda, precisando de um sentido para a vida. Minha vida está vazia. Precisando da renovação da fé,
renovação da esperança. Eu quero lhe dizer que o que você está procurando, você encontra em Jesus. Ele veio para consolar os tristes. Mesmo os tristes que estão em Sião. Sião é uma representação da igreja. A vontade do Senhor é que não haja tristes em Sião. Ele quer colocar um riso na boca de todos aqueles e aquelas que estão em Sião. Ele quer colocar uma esperança tal que aqueles que estão em Sião vão ficar como os que sonham, boca aberta, alguém que ri à toa. Pode ser que alguém se identifica mais com Ana e se sente culpado por causa de algo que fez, ou por causa da maneira como tem vivido. E eu lhe pergunto, com muito temor de Deus, você se sente como alguém que está preso num tipo de pecado, num padrão de pecado, do qual você não consegue sair? Se você precisa de perdão, Jesus veio e Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário para dar a todos os pecadores que se achegam a Ele um perdão amplo, geral e restrito. E queridos irmãos, já caminhando para o fim, nesta mensagem, eu gostaria de apresentar 3 aplicações práticas para que nós possamos sair da teoria para a prática nesta mensagem, que são 3 passos que vai nos ajudar bastante para que nós experimentemos de uma maneira muito abundante a consolação e o conforto que vem do Senhor e também a redenção e o perdão que vem de Deus. O primeiro passo é: torne-se uma pessoa maravilhada. Vamos entender isto. O versículo 33 diz que quando José e Maria ouviram falar das coisas, viram tudo aquilo que estava acontecendo ali no templo, tudo que se falava a respeito de Jesus, o versículo 33 diz que eles ficaram maravilhados, eles se maravilhavam. E de acordo, irmãos, com o dicionário, e eu até fui olhar essa palavra no dicionário da Academia Brasileira de Letras, maravilhado é a pessoa ser tomada por um sentimento de admiração, é a pessoa ficar deslumbrada é a pessoa ficar assim, com uma surpresa que leva a pessoa a uma expressão, a um sentimento, digamos, de êxtase, deslumbrado. E eu fiquei pensando, irmãos, o Natal é uma época para que nós meditemos na vinda de Jesus, na promessa, no cumprimento da promessa. Meditamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tem que nos deixar, irmãos, deslumbrados, plural, deslumbrados, fascinados, maravilhados. A ideia de pensar que uma moça virgem,
achou-se grávida por obra do Espírito Santo. Isso tem que nos deixar maravilhados. Pensar que Jesus se esvaziou da sua glória e desceu a esta terra e tornou-se um bebê indefeso, sendo alimentado, dependendo dos seios de Maria, para se alimentar. Ele, o Deus que criou céus e terra. Irmãos, são coisas que têm que nos deixar maravilhados a respeito de Jesus. E eu fiquei pensando, discernir o Natal é tão importante quanto discernir a ceia do Senhor. Porque o crente, ao participar da ceia do Senhor, ele deve participar com entendimento. Nós precisamos, irmãos, reagir. Porque pode ser que toda a pressão que as propagandas fazem, pode ser que os costumes sociais vá minimizando a importância que nós damos ao Natal, e de repente nós não nos emocionamos, nós não nos sensibilizamos, nós não ficamos deslumbrados, nós não ficamos com taquicardia quando pensamos na maravilha que foi e que é o Natal. Então, o primeiro passo, torne-se uma pessoa maravilhada, deslumbrada. Não fique preocupado se os outros vão falar: Natal, você está assim, deslumbrado por causa do Natal? Que é isso? Isso é uma coisa comum, é comum para eles. Glória a Deus. Para nós é diferente. Para nós Deus veio e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, porque Ele manifestou a sua glória. Segundo passo, torne-se um motriz. Foi a palavra que eu encontrei. Motriz é aquilo que gera um movimento, é se tornar uma força motriz, ou um motor, que é movido não por si mesmo. Que se você pegar um motor e não colocar combustível no motor, ou se é um motor elétrico, se você não ligá-lo na tomada, o senhor que é engenheiro mecânico sabe que o motor não vai fazer nada. Mas se esse motor, se colocar combustível nesse motor, se ligar esse motor numa tomada elétrica, oh glória a Deus! E aqui no versículo 27, que nós vamos voltar a esse versículo, diz que Simeão, movido, vamos colocar, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Glória a Deus. Oh, irmãos, vamos aumentar a nossa oração dizendo: Senhor, eu quero ser esse motor. Aleluia. Eu quero ser um motor, para que quando o poder do Espírito Santo estiver em mim, eu quero estar ligado na tomada. Eu quero estar ligado na tomada. Então o Espírito entrou em mim e me colocou de pé. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo 38 diz que, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus, Ana, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ambos, Simeão e Ana, foram movidos pelo Espírito Santo e chegaram no templo no exato momento. Amém? Eles eram motores. E motores turbinados. E o Espírito Santo os moveu. E quando o Espírito Santo os moveu, eles não ficaram
quietos. E eu fiquei pensando, e se eles não tivessem respondido ao mover do Espírito Santo? Fiquei pensando em mim, um pouco egoísta, né? Mas fiquei pensando em mim, porque acredito que milhares de vezes o Espírito Santo já me moveu e eu não vou, não faço, não falo. Esses dois não. Eles não ficaram quietos. Eles foram ao templo. Eles obedeceram à liderança do Espírito Santo. Temos que estar com cuidado, irmãos. Principalmente quando nós estamos com raiva. Não é que nós estamos com raiva do Espírito Santo. Estamos com raiva de outra coisa que não deu certo. Estamos chateados com algo. E o Espírito Santo nos move, mas nós estamos com o coração endurecido, empedernido. Não movemos um braço, uma perna. E eu olhei algumas pessoas que foram obedientes à liderança do Espírito Santo nesse texto, à exceção, evidentemente, de Herodes. E a primeira pessoa que eu vou apontar é Maria, que estava pronta para se mover quando o anjo disse a ela em Lucas capítulo 2 e versículo 38, a sua resposta foi: eis aqui. Deixa eu ver, acho que eu coloquei o número errado. 1:38. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Um outro, irmãos, em segundo lugar, que demonstrou que ele era um motor, foi José. Quando ele acordou do sonho esclarecedor, ele fez conforme o anjo ordenou, e ele levou Maria para a sua casa como a sua esposa, porque ele tinha intentado deixá-la secretamente, porque a moça estava grávida. Mateus capítulo 1, versículo 24 diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos aplaudir esse que é chamado São José, irmãos. Glória a Deus. Que exemplo bonito, que exemplo maravilhoso. E lá adiante também nós vamos encontrar José, quando ele recebeu a instrução do anjo dizendo: pega o menino e a mãe e vai para o Egito. Diz que na mesma noite, glória a Deus, ele não foi procurar parente para dizer: olha, eu vou viajar. Na mesma noite, ele se levantou, pegou Maria e o menino e foram para o Egito, fugindo de Herodes. Olha, irmãos, ser obediente à liderança do Espírito Santo é algo maravilhoso. Se o Espírito Santo te mandar fazer alguma coisa, pode ser de noite, de madrugada, a qualquer hora, levante e faça. Não deixe para o dia seguinte, não. Amém? Terceiro, os pastores, em Lucas capítulo 2, versículo 15, eles também foram motores, porque quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros:
vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E daí tem uma palavrinha que é muito importante para a nossa vida, porque às vezes nós gostamos de andar devagar, acomodados. Deixa eu ver como é que isso vai acontecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Em quarto lugar, os sábios do Oriente, que viram a estrela, e eles saíram da sua zona de conforto para fazer uma longa viagem para encontrar o Rei do Natal. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: e tendo chegado Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha, se Deus pedir para você fazer algo, faça o mais rápido possível que você puder, porque pode ser que essa ação signifique a salvação de alguém. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser um telefonema, pode ser você pegar o seu carro e ir até ali ou lá. Foi o Espírito Santo que requereu, então faça rápido. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele quer que nós estejamos envolvidos com aquelas pessoas que estão sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, se o Senhor pedir para você fazer alguma coisa a mais para o reino de Deus esta noite, pode ser qualquer hora, pode estar deitado, levante-se, faça aquilo que o Espírito Santo mandou. Não deixe para depois. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu vejo, depois eu levo. Vamos fazer aquilo que tiver para fazer, vamos fazer sem prolongamentos. E eu fico impressionado, irmãos, com o que Simeão contou para Maria no verso 34, porque diz que Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Nós podemos entender que Simeão não está dizendo: Feliz Natal, Maria, Feliz Ano Novo, porque, queridos irmãos, o Natal nunca será feliz, e o Ano Novo nunca será feliz, até que as pessoas entreguem as suas vidas a Cristo. Talvez até a gente devia falar: Feliz Ano Novo, Feliz Natal, entregue sua vida a Cristo. Porque a felicidade, ela está muito ligada a andar com Cristo. A felicidade, ela está vinculada à entrega da vida a Cristo. Em terceiro lugar, obviamente, nós vamos ficar maravilhados, nós não podemos de nos tornar motores, mas tudo isso, irmãos, nos leva ao passo final, que é: torne-se um mensageiro. Fale de Jesus, fale quem é Ele, fale a respeito dEle. O versículo 38 diz: tendo chegado ali naquele momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O maior presente
que você pode dar para os seus amigos, para os seus familiares, é dizer a eles que eles podem encontrar conforto em Jesus, que eles podem encontrar a cura para as dores da alma, para as feridas da alma, para as angústias, para as desilusões da vida. Eles podem encontrar consolação e conforto em Jesus. E eles podem encontrar também perdão. E o Senhor, Ele quer que cada um de nós se torne um mensageiro. E vamos falar, irmãos, à medida que nós nos tornamos maravilhados com Jesus, é impossível não falar dele onde quer que nós estivermos. É impossível não empreender um diálogo, uma conversa, sem falar de que nós estamos maravilhados com Jesus. Glória a Deus. Eu já contei uma história para os irmãos, não vou repeti-la, mas eu gostaria que vocês se lembrassem dessa história, e aqueles que não se lembrarem, depois eu gostaria que você ouvisse no nosso site uma mensagem que tem o seguinte título: Quem quer o filho? Quantos se lembram dessa história? Se lembra, irmã? Glória a Deus. Quem quer o filho? Em resumo, porque a história é um pouco mais longa, um pai e um filho amavam obras de arte. E pela situação econômica do pai, ele e o filho iam a exposições, a leilões, e procuravam também artistas, e já tinham uma grande coleção de obras de arte com os mais importantes artistas conhecidos. Eles eram colecionadores. E aproximou-se a guerra, e o filho foi levado para o exército. Foi convocado para o exército. E ele foi para um lugar distante, e ali na batalha, ele foi atingido e morreu na guerra. Depois que a guerra terminou, um certo dia, o pai foi surpreendido com um jovem que chegou na sua casa e trouxe uma pintura, que era o retrato do seu filho. Não uma pintura feita por um artista, mas uma pintura feita por aquele soldado que durante aquele tempo da guerra tornou-se um grande amigo do seu filho. E os dias passaram, aquele quadro tornou-se para aquele homem o principal quadro daquela coleção. E ele morreu, mas antes ele fez o seu testamento e deixou as instruções como a sua coleção deveria ser vendida. E o leiloeiro veio para fazer a venda da coleção, e o primeiro quadro que ele apresentou foi o retrato do filho. E ele apresentou aquele quadro, anunciando a história daquele quadro, e disse que aquele quadro começaria a ser vendido por $100. E insistiu, e ninguém daquela pleiade de ricos que estavam ali deu sequer um lance. Pelo contrário, olha, coloque esse quadro de lado. Vamos ver as obras importantes de Picasso e de outros. Mas o leiloeiro insistiu: quem quer o filho? Quem quer o filho? E o jardineiro daquele senhor que estava ali
apresentou-se e disse: eu fico com o quadro do menino. Eu gostava muito dele. E o leiloeiro anunciou: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. E a seguir anunciou: o leilão está encerrado. E todos: mas como? Como encerrado? E essas obras valiosas? E o leiloeiro explicou: havia um segredo. O testamento dizia que aquele que levasse o quadro do filho levaria todas as obras. Irmãos, isso é apenas uma ilustração, mas serve para uma grande reflexão. Quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho tem o pai. Quem tem o filho tem conforto, tem consolação, tem perdão, tem redenção. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você já tem um filho, não deixe Satanás te enganar com sentimentos na sua alma que vão na contramão daquilo que a Bíblia diz. Quem tem o filho tem consolação. Quem tem o filho tem conforto. Quem tem o filho tem uma alegria. Glória a Deus. Quem tem o filho tem paz. Quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho tem perdão, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.